As organizações que tratam dados pessoais devem ter procedimentos em vigor para atender às solicitações dos titulares de dados, de acordo com a LGPD. A identificação do titular de dados visa garantir que as informações e ações solicitadas estejam sendo disponibilizadas ou realizadas de maneira segura e precisa para o indivíduo correto. Os principais aspectos da identificação do titular de dados são a verificação da identidade, métodos seguros de verificação, prevenção de acesso não autorizado, consistência com os princípios da LGPD, registro de processos de identificação e comunicação transparente. O registro da solicitação é uma etapa fundamental no contexto da LGPD. Ele visa documentar e rastrear as interações entre os titulares dos dados e os controladores, garantindo transparência, responsabilidade e conformidade com os princípios estabelecidos na legislação. Os principais aspectos do registro da solicitação são documentação detalhada, finalidade de autoria, rastreabilidade da atuação, proteção contra litígios, privacidade por design, transparência e prestação de contas. A confirmação da solicitação é uma etapa crucial no processo de atendimento aos pedidos dos titulares. O controlador deve fornecer uma confirmação imediata ao titular para assegurar transparência e garantir que a demanda tenha sido recebida e está sendo processada. A etapa da avaliação da solicitação no contexto da LGPD representa um momento crítico no processo de atendimento aos pedidos dos titulares. Após a confirmação da solicitação, o controlador inicia uma análise detalhada para garantir que a demanda do titular seja atendida de maneira integral e em conformidade com as disposições legais. Durante a coleta, os controladores devem assegurar que apenas os dados essenciais para atender à solicitação do titular sejam obtidos. Isso inclui, por exemplo, a anonimização e pseudonimização quando aplicável, visando resguardar a privacidade dos envolvidos. A etapa de fornecimento de dados é uma fase em que os controladores têm a responsabilidade de disponibilizar as informações coletadas e preparadas de forma clara, acessível e transparente aos titulares que fizeram a solicitação. A correção e atualização de dados asseguram a precisão e a atualidade das informações pessoais dos titulares. Esses processos são partes da responsabilidade dos controladores no tratamento de dados, visando manter a integridade das informações e garantir que elas reflitam com precisão a realidade do titular. A exclusão dos dados é um dos direitos fundamentais assegurados aos titulares pela LGPD. Esse princípio reconhece a autonomia dos indivíduos sobre seus próprios dados e estabelece a possibilidade de solicitar a remoção definitiva dessas informações por parte dos controladores. A revogação de consentimento é um dos pilares fundamentais da LGPD, conferindo aos titulares o direito de retirar a qualquer momento a autorização que concederam para o tratamento de suas informações pessoais. Esse direito reflete a ênfase da LGPD na autonomia e no controle que os indivíduos devem ter sobre seus próprios dados. A comunicação eficaz com o titular dos dados reflete o compromisso da legislação em promover a transparência e garantir que os titulares estejam plenamente informados sobre o tratamento de suas informações pessoais. A LGPD estabelece que os titulares têm o direito de serem informados de maneira clara, adequada e ostensiva sobre o tratamento de seus dados. Os registros e documentos devem abranger uma variedade de aspectos, desde a coleta até a exclusão dos dados pessoais. O objetivo é fornecer uma visão clara das práticas de tratamento de dados, incluindo as bases legais para o processamento, as finalidades específicas, as medidas de segurança adotadas e, quando aplicável, o compartilhamento de dados com terceiros. Os programas de treinamento são projetados para capacitar os colaboradores com conhecimentos específicos sobre as práticas de tratamento de dados,
os requisitos legais e as políticas internas relacionadas à privacidade. Isso não apenas garante que as equipes compreendam as nuances da legislação, mas também promove uma mentalidade proativa em relação à privacidade desde a fase inicial do ciclo de vida dos dados. Em conformidade com a LGPD, as organizações devem atender prontamente às solicitações dos titulares de dados, que podem abranger desde o acesso às informações pessoais até pedidos de correção, exclusão ou portabilidade. O prazo de resposta não apenas define o período dentro do qual a organização deve fornecer uma resposta ao titular, mas também reflete a importância atribuída à celeridade e à eficiência nesse processo. A segurança da informação abrange uma variedade de medidas e práticas destinadas a resguardar as informações pessoais contra acessos não autorizados, divulgações indevidas, alterações não autorizadas e destruição acidental ou ilícita. Isso envolve a implementação de controles técnicos, como criptografia e firewalls, assim como medidas organizacionais, incluindo políticas de acesso e treinamento contínuo para os colaboradores. A avaliação legal é um processo detalhado no qual os procedimentos e práticas internas de uma organização são revisados à luz das disposições da LGPD. Isso inclui a análise das bases legais com o tratamento de dados, a adequação dos contratos com processadores e a verificação da conformidade de políticas internas. Essa avaliação é conduzida por profissionais jurídicos especializados em privacidade e proteção de dados.